A China aumenta hoje suas medidas de prevenção e controle contra a Covid-19 em várias regiões do país após reportar-se os primeiros casos de transmissão local da nova variante Ômicron, potencialmente mais transmissível que as anteriores. Autoridades do município de Tianjin, no norte do país, estão trabalhando em condições de contingência e iniciaram uma campanha de testes de ácido nucleico em massa para seus 14 milhões de habitantes, após detectar a presença da Ômicron em pelo menos 2 residentes locais, o que representa a primeira propagação comunitária registrada no país desta variante altamente transmissível. A cidade reportou pelo menos 40 casos positivos durante o fim de semana, embora as autoridades de saúde ainda não tenham confirmado se todos estão infectados com a Ômicron. O governo de Tianjin agiu rapidamente para colocar 29 comunidades residenciais sob estrita quarentena, suspendendo vários serviços de transporte e ordenando aos cidadãos a não deixar a cidade a menos que seja absolutamente necessário. Mas o vírus já se espalhou para fora da cidade, na província de Henan, onde vários municípios estavam em quarentena devido aos casos da variante Delta, estão sendo tomadas medidas ainda mais extremas após a detecção de 2 casos da Ômicron, que, ao que tudo indica, estão relacionados com os casos positivos de Tianjin. A China também mantém em confinamento a cidade de Xi'an, de 12 milhões de habitantes, onde foram registrados mais de 2.000 casos desde o início do novo surto. Xi'an é agora a cidade com o maior número de casos de transmissão local na China desde o surto de Wuhan. Enquanto isso, o Japão aumenta as restrições sanitárias devido à Covid-19 para as tropas estadunidenses instaladas no país, depois que as autoridades locais, especialmente na ilha de Okinawa, responsabilizaram o exército dos Estados Unidos pelo forte aumento de contágios. Os ministérios japoneses das Relações Exteriores e da Defesa exortaram seus pares estadunidenses a adotar regras sanitárias mais rígidas para os soldados estadunidenses, que deixarão de fazer visitas não essenciais fora da base por 2 semanas a partir desta segunda-feira e deverão usar máscaras dentro e fora da instalação, exceto quando estiverem em casa. A medida é adotada em um momento em que o governo japonês impõe novas restrições sanitárias ao país e após a denúncia do governador de Okinawa, que abriga as maiores bases estadunidenses de que os soldados norte-americanos não cumprem as normas sanitárias locais e que estão se tornando propagadores do vírus, principalmente da nova variante Ômicron. Já os países do Sudeste Asiático também registram um aumento das infecções pelo novo coronavírus à medida que a variante Ômicron de rápida evolução começa a se espalhar pela região. A Tailândia aumentou seu nível de alerta após uma rápida escalada de contágios. Singapura espera um surto maior do que o sofrido com a variante Delta e as Filipinas têm relatado há vários dias números recordes de casos que elevam o número total de contágios no país para 3 milhões.